Olá pessoal, tudo bem? É uma grande satisfação participar aqui do programa da professora Keila e o tema que foi escolhido é prisão de ventre, constipação intestinal. E eu gostaria de iniciar as minhas considerações lendo um texto muito interessante do livro Nutrição Orientada e os Remédios da Natureza, escrito pelo Dr. Durval Stockler de Lima, editora Casa Publicadora Brasileira, o ano de 1986, entre a página 116 e 117. Eu lastimo, inclusive, que esse livro não seja mais publicado. Por quê? Porque eu encontro gemas preciosíssimas, como esta que vou ler agora com vocês. Há pessoas cujos intestinos se deformaram ao ponto de ter dobras, bolsões e estrangulamentos em vários lugares. Ali param as fezes por semanas, meses e anos, produzindo toxinas que, através da mucosa e depois instaladas na corrente sanguínea, vão intoxicar todo o organismo. Aí começam as doenças. Se você tem qualquer problema físico, não importa em que parte do corpo se manifestou a doença, esteja certo de que, antes de sentir o primeiro sinal do mal, seu intestino deixou de funcionar satisfatoriamente. Uma pessoa que come regularmente bom alimento, bem combinado, e drena os intestinos diariamente, não fica doente. Qual é a grande importância que vejo nessa exposição? É que os intestinos, eles têm uma composição conectada a toda uma rede de infraestruturas, e esse primeiro aspecto, ele não é conhecido da maioria das pessoas, da maior parte da população. Ele não é, inclusive, nem é tema, isso não é nem tema da escola pública, da escola básica, do ensino básico, o que é uma lastimável falha. Nós temos no trato gastrointestinal uma estrutura que trabalha com 7 etapas. Então você tem na boca mastigação, ensalivação, degustação e deglutição. 4 momentos acontecem só no ato de trabalhar o alimento na boca. Na sequência, depois da deglutição, que o sujeito engoliu o alimento, esse alimento vai ao estômago para o que chamamos objetivamente digestão. No estômago, o alimento então será tomado por uma série de fenômenos peristálticos, onde o suco gástrico está envolvido. Esse alimento vai passar pelo canal do duodeno, indo ao intestino delgado. E aqui está o ponto-chave do entendimento, da primeira parte do entendimento, de 3 pontos fundamentais da problemática da prisão de ventre. Esse alimento vai ter que passar pelo duodeno, ingressar no intestino delgado, e do intestino delgado, por último, vai ao intestino grosso para ser eliminado aqueles dejetos que o corpo não aproveitou. O intestino delgado, na sua parede interna, ele tem microvilosidades intestinais. São microscópicos ductos especializados em captar o nutriente que está passando na luz do intestino, no centro dele, e puxar isso para a corrente sanguínea, para que possa então chegar nas células e possa ser processado o fenômeno mágico, extraordinário, fantástico da nutrição celular. Agora notemos, esse trâmite todo não é conhecido da maior parte das pessoas. As pessoas não leem absolutamente nada sobre como funciona o próprio corpo. Então fica muito difícil que uma pessoa enfrente as dificuldades intestinais se ela não se dá nem ao mínimo de procurar na internet ou num livro como é que funciona o intestino, como é que funciona o próprio corpo. Então, o primeiro problema da prisão de ventre, e aí muitas pessoas dizem, ele vai contar aí um remédio mágico para me livrar da prisão de ventre. Pois é, o remédio mágico número 1 é: leia sobre como funciona o intestino, como funciona o estômago, como funciona o processo digestivo todo. Porque exatamente a ignorância sobre estes assuntos é que faz com que nada mais funcione. Primeiro ponto da prisão de ventre é a ignorância sobre prisão de ventre, sobre como funciona o trato gastrointestinal. Segundo aspecto, que foi mencionado no texto pelo Dr. Durval Stockler de Lima, é que as pessoas comem diversos alimentos que naturalmente intoxicam o corpo. Então aí está uma problemática que evidentemente não conseguiremos tratar no tempo exíguo que tenho aqui, mas vai ficar aqui uma dica muito forte para aqueles que querem aprender como funciona. Nós precisamos entender que os alimentos foram feitos para o corpo
e que o corpo vai lidar com esses alimentos dentro de sua capacidade. Alimentos industrializados não foram criados para o corpo humano, foram criados para alimentar o bolso de algum capitalista que inventou esse tipo de produto. Se você quer um alimento que presta para você colocar dentro do seu corpo, pense no Jardim do Éden. Pense que alimentos de verdade são frutas, legumes, hortaliças, cereais, nozes, leguminosos. A lista de alimentos que pode atender satisfatoriamente a nossa saúde certamente está na natureza. São ecologicamente eleitos. Não podem ser alimentos criados aí num laboratório qualquer, numa indústria qualquer, colocando acidulantes, aditivantes, conservantes, estabilizantes, que só Deus é que sabe o efeito que aquilo pode causar. Porque nem os que criaram isso sabem. Então este ponto fica muito claro. A prisão de ventre, o segundo aspecto mágico da cura da prisão de ventre. O primeiro é estudar sobre o trato gastrointestinal. Se você não sabe como funciona o seu corpo, como é que você quer lidar com ele? Em segundo lugar, pare de comer coisas industrializadas que você não sabe nem como são feitas. Ah, eu quero comer essas coisas. Ok, então pague o preço da prisão de ventre. Tem pessoas tomando refrigerante, por exemplo. Olha, um copo de refrigerante, para poder ser metabolizado no nosso corpo, exigirá 32 copos com água, para poder dissolver ele dentro do metabolismo e eliminar os dejetos dele. Como é que a pessoa joga um negócio desse dentro do corpo? Então, é uma questão de escolha. Vamos ao terceiro aspecto relacionado à prisão de ventre. O Dr. Stocker de Lima disse de maneira clara que se você tiver qualquer doença, não importa qual seja, observe que seu intestino não está funcionando direito. O que é funcionar direito? Bom, no primeiro aspecto, quando eu mencionei que precisamos examinar com bastante cuidado como funciona o trato gastrointestinal, vamos entender, se um estudo sério for feito, que o intestino ele deve funcionar proporcionalmente ao número de refeições que uma pessoa faz. O correto são 3 refeições ao dia. Ninguém tem dúvida que quando alguém é hospitalizado, só come 3 vezes. Ninguém tem dúvida que no dia a dia, por exemplo, das forças militares de qualquer exército do mundo, só se come 3 vezes. Todo mundo sabe que existe café da manhã, almoço e janta. 3 refeições por dia. Esse negócio de comer fora de hora, isso é uma invenção que nós podemos conversar numa outra oportunidade, está errada. Quem faz isso comete um erro grave. Isso vai atrapalhar a questão do equilíbrio ácido-álcalis dentro do intestino. Mas não trataremos disso agora. Trataremos do seguinte. Se você quer que seu intestino funcione, você precisa entender que a sua estrutura intestinal ela é 5 vezes a sua altura. Qual é a sua altura? Pense, qual é a sua altura? Multiplique esse número por 5. Esse é o tamanho do seu intestino. Do início do duodeno até o ânus. Agora você imagina que você colocou dentro desse organismo um monte de alimentos que não são alimentos, comidas, coisas, e estas coisas ressecam a parede interna do intestino. Como é que você vai lidar com isso? Então, a base para que o intestino funcione, e aqui vai ficar uma dica breve, rápida, para que a gente possa, evidentemente, ter um mínimo proveito disso. Você precisa de fibras na mistura alimentar. Fibras. E você precisa, ao longo do dia, de uma excelente ingestão de água. Existem estudos muito claros que demonstram que, sem o uso correto de fibras na alimentação e sem o uso de água ao longo do dia, o intestino vai ressecar. O intestino vai ter dificuldades para trabalhar. Aí você me pergunta, que são fibras? Fibras são farelo de trigo, arroz integral, pão integral, aveia em flocos, de preferência flocos grossos. Existem outros tipos. Cito esses de maneira muito breve, porque são fáceis de se achar e de baixo custo. Agora note, existe um tipo de fibra que, se você utilizar, é de sucesso extraordinário. Chama-se semente de gergelim. Se você tem dificuldade de prisão de ventre, faça isso que eu vou lhe dizer. Você vai pegar no café da manhã, quando você for tomar o seu de jejum, esqueça o pãozinho branco, esqueça o queijo, esqueça tudo isso aí. Durante 7 dias, no café da manhã, você vai colocar uma vitamina, faz uma vitamina, ok? Nessa vitamina você põe banana, põe mamão, põe abacate, escolha uma dessas 3 frutas e faça a vitamina colocando a aveia. Depois que essa vitamina estiver pronta, você coloca no copo e no copo, cru, você tem que colocar semente de gergelim crua, 2 colherinhas de sopa
nos 300 ml de vitamina. Mistura e toma. Essa sementinha de gergelim, ela tem uma casquinha de celulose. Então o corpo não faz a digestão disso com facilidade, não faz. Então essa sementinha ela vai passar pela boca, ela não vai ser degustada, você não vai conseguir nem mastigá-la. Ela vai entrar no estômago, o estômago não vai conseguir quebrar a placa de celulose. Mas vai adiante porque a sementinha é muito pequenininha. Quando ela chega no seu intestino, ela gruda e cola nas fezes que estão paralisadas. A temperatura interna do intestino oscila em pessoas com prisão de ventre entre 40 e 43 graus. O que acontece? Estoura o azeite que está no centro da sementinha. Esse azeite amolece toda a prisão de ventre, a placa de fezes, de fezes endurecida. E porque a casquinha de celulose pura fibra, ela estimula o movimento peristáltico. E isso faz com que as fezes saiam. Quem faz esse tipo de medida que eu estou dizendo, melhora o desempenho intestinal. Você quer mais do que melhora o desempenho intestinal, você quer uma limpeza um pouco mais expressiva. Então, na hora do almoço, você vai colocar 3 colheres de gergelim misturada na comida, salpica pelo meio da comida. E à noite, você coloca gergelim de novo lá no seu prato. Aí, para concluir, você me pergunta, eu vou fazer isso por quanto tempo? Bom, se você come de tudo, não tem um projeto alimentar, faça isso a vida inteira, todo o tempo. Porque sem esse gergelim, fica muito difícil você conseguir ter um bom desempenho intestinal. Porque você não tem fibra, você não tem o óleo essencial que esse gergelim tem. E não esqueça, tem que beber muita água ao longo do dia. Bastante água, para que o organismo tenha líquido suficiente para estabilizar essa digestão e melhorar o desempenho do seu intestino. Fica aqui a nossa dica, a nossa consideração, e eu desejo a todos saúde e qualidade de vida. Deus abençoe a todos.